Batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é uma linguagem conhecida desde os primitivos cristãos até os dias atuais, é uma expressão bíblica usada por leigos e teólogos, pentecostais e não pentecostais. Todos nós usamos a mesma expressão, mas não falamos a mesma língua. Para nós, o batismo no Espírito Santo é uma coisa, para os não pentecostais, é outra. Para os pentecostais clássicos, a evidência física inicial do batismo é o falar em línguas, a glossolalia, mas os outros pentecostais discordam disso, e os neopentecostais estão mais focados na cura divina e na prosperidade financeira. O que significa batismo no Espírito? João Batista disse: "Eu batizo vocês com água, para arrependimento. Mas aquele que vem de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo." Mateus 13:11. Essa promessa reaparece nas passagens paralelas, Marcos 1:8, Lucas 13:16, João 1:33. O Senhor Jesus se referiu a ela antes de sua ascensão, Atos 1:4, e acrescentou: "Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias." Atos 1:5. Essa declaração vincula Mateus 13:11 com a experiência do dia de Pentecostes, Atos 2:2-4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos 10:44-46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus, Atos 11:15-17. A declaração de Pedro significa que o acontecido em Pentecostes se chama batismo no Espírito Santo, ou melhor, os cerca de 120 discípulos e discípulas foram batizados no Espírito Santo. Há até não pentecostais que aceitam essa interpretação, que não é nossa, vem do próprio Pedro. "Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Atos 11:15-16. Não será fácil refutar essa verdade pentecostal. O que na linguagem de Lucas é identificado como batizar no Espírito Santo é descrito de diversas maneiras. A promessa do Pai, Atos 1:4, ou do meu Pai e o revestimento de poder ou poder do alto, Lucas 24:49, e ainda dom do Espírito Santo, Atos 2:38, 10:45, e virtude do Espírito Santo, Atos 1:8. A Bíblia descreve essa experiência de diversas maneiras. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4, derramarei o meu Espírito, Joel 2:28, ou derramarei do meu Espírito, Atos 2:17, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10:44, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. Atos 11:15. O Espírito Santo veio sobre eles, tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19:6. Essas, pois, são as descrições do batismo no Espírito Santo. São dois pontos fundamentais sobre o conceito do pentecostalismo clássico de batismo no Espírito Santo. A. Trata-se de uma experiência espiritual do crente com o Espírito de Deus separada da conversão, na qual ele entra em uma nova fase em relação ao Espírito. B. Tem o falar em línguas, glossolalia, como evidência física inicial do batismo. Essa é a doutrina das Assembleias de Deus conforme a nossa confissão de fé. Esses pontos doutrinários têm fundamentos sólidos no Novo Testamento que serão apresentados no presente estudo. Significado do batismo no Espírito nos relatos de Lucas e Atos. Todos os registros no Novo Testamento de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo já eram crentes, ou seja, eram discípulos de Jesus. Começando pelo dia de Pentecostes, depois vêm as experiências dos samaritanos, de Saulo de Tarso, de Cornélio e dos 12 discípulos de Éfeso. É possível alguém admitir que nenhum deles era crente quando foram batizados no Espírito? São 5 relatos, e 3 deles com a evidência inicial das línguas. A começar pelos discípulos no Pentecostes.
Jesus havia dito aos 12 que seus nomes estavam escritos no céu. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Lucas 10:20. Todos os crentes têm o Espírito Santo, esse é o pensamento paulino. Gálatas 3:1-5. Não existe cristão sem o Espírito Santo. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Não faz sentido dizer que aquelas quase 120 pessoas reunidas no cenáculo não eram crentes. A expressão ser cheio do Espírito Santo deve ser entendida à luz do seu contexto. Nem sempre significa o batismo no Espírito. Atos 4:8, 13:9, Efésios 5:18. Mas, no Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Isso se refere ao batismo, pois o contexto confirma isso, como já foi demonstrado. A narrativa de Atos 10 mostra a ministração do apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Pedro foi para Cesareia, pois Cornélio já estava com seus familiares e amigos à sua espera, ávido pela palavra de Deus. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Atos 10:44. Isso é o que chamamos de batismo no Espírito Santo. Depois, ele mesmo, ao retornar a Jerusalém, relatou a experiência da casa de Cornélio aos demais apóstolos e interpretou o ocorrido como batizar no Espírito Santo. Lucas interpreta essas experiências como o batismo no Espírito Santo profetizado por João Batista, Lucas 13:16, confirmado pelo Senhor Jesus antes de sua assunção ao céu, Atos 1:4-5, com seu cumprimento no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro não poderia ter sido mais claro como foi ao enfatizar que a experiência da casa de Cornélio foi a mesma de Pentecostes e que o fenômeno do Pentecostes é o mesmo anunciado por João Batista, Atos 11:15-16. Agora vem a questão: Cornélio e os seus já eram crentes? É uma pergunta interessante. Roger Stronstad apresenta argumentos persuasivos e bem fundamentados para afirmar que a casa de Cornélio era um ponto de pregação onde ele com sua família e amigos se reuniam para cultuar a Deus. Se os seus argumentos puderem ser confirmados, será mais uma confirmação da teologia pentecostal, as duas experiências, batismo e iniciação cristã. Outros acreditam que não eram convertidos, Atos 11:14, contudo, isso não anula a verdade pentecostal sobre o batismo e conversão. Nós cremos ser o batismo no Espírito Santo uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Eu mesmo já presenciei alguém sendo batizado ao aceitar a Cristo no momento da oração, como também sou testemunha de que a minha mãe esperou 28 anos para receber esse batismo, e meu pai serviu a Deus por mais de 25 anos, morreu glorificando o nome de Jesus, mas não recebeu o batismo. A experiência de Cornélio, de qualquer forma, é um exemplo bíblico, sendo ele crente ou não antes da visita de Pedro, de que já estava convertido ao ouvir a pregação de Pedro. Atos 19:1-7 registra a experiência dos 12 discípulos de Éfeso. O texto sagrado afirma que o apóstolo Paulo, ao passar pela cidade de Éfeso, achou ali alguns discípulos. Se eram discípulos, essa linguagem nos diz que eram crentes em Jesus. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Os expositores do Novo Testamento estão divididos, se esses homens eram cristãos ou se faziam parte de alguma seita não cristã. Seria razoável uma pergunta dessa natureza a um sectário. Por que Paulo não perguntou se eles eram salvos? Não se pergunta a um descrente se ele tem o Espírito Santo. Quem vai perguntar a uma testemunha de Jeová ou a um mórmon se ele já recebeu o Espírito Santo? Esses discípulos haviam sido batizados no batismo de João. João Batista anunciou que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo e veio depois de João.
É natural admitir que se trata de um grupo de incipientes imaturos, que não conheciam os fundamentos da verdade de forma adequada, como acontece ainda hoje com muitos novos convertidos provenientes de movimentos independentes. Pelo fato de crerem em Jesus, não apresentaram objeção alguma. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Seguindo a metodologia de Roger Stronstadt, esses homens eram crentes, e isso não é difícil de aceitar. Stronstadt argumenta que Lucas apresenta antecedentes e qualificações espirituais de todo aquele que recebeu o Espírito Santo ou foi cheio dele na narrativa Lucas Atos. Isso acontece com Zacarias e Isabel, Simeão, os discípulos no dia de Pentecostes, os samaritanos, Cornélio, e com os efésios não é diferente. Isso quer dizer que todos eles são crentes. Todas essas passagens bíblicas mostram com abundância de detalhes que todos os que receberam o batismo no Espírito Santo eram crentes em Jesus. Isso quer dizer que esse batismo é sequencial à bênção da salvação, que é para todas as pessoas que vêm a Cristo, Atos 2:38 e 39. E o apóstolo Pedro, que interpreta o fenômeno de Pentecostes à luz de Joel 2:28 ao 32, deixa ainda mais claro que essa promessa do Espírito é para todos os crentes, leigos e teólogos, homens e mulheres de todas as idades em todos os lugares e em todas as épocas, Atos 2:14, 21. Não se trata, pois, de elitismo como costumam insinuar os críticos dos pentecostais. Filipe, como Estevão, sobressaiu-se na pregação do Evangelho. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho aos samaritanos. As multidões prestavam atenção ao que ele dizia. Muitos sinais e maravilhas Deus fazia entre os samaritanos por meio de Filipe. Muitos se converteram e foram batizados. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres, Atos 8:12. E, assim, o evangelho era divulgado em Samaria, como determinou o Senhor, Atos 1:8. A chegada dos apóstolos Pedro e João em Samaria fortaleceu o trabalho de Filipe e também os samaritanos foram batizados no Espírito Santo. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, já havia uma comunidade de cristãos fundada por Filipe, eram crentes e haviam sido batizados nas águas. A igreja de Jerusalém soube que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Os apóstolos oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, e quando lhes impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, os samaritanos foram batizados no Espírito Santo. E alguém ainda ousa afirmar que esses samaritanos não tinham se convertido e que não eram crentes em Jesus? Perto de Damasco, Saulo de Tarso foi subitamente envolvido por uma luz que o derrubou por terra, Atos 9:4, 22:7, 26:14, e a voz de Jesus o chamava nominalmente, Atos 9:3-4. Ele reconheceu imediatamente que se tratava de algo divino, pois disse: Senhor, quem é você? Atos 9:5. Vencido e alvejado pela graça de Deus, Saulo foi conduzido cego para Damasco. O Senhor Jesus encarregou um discípulo, chamado Ananias, a orar para que Saulo recuperasse as vistas e fosse cheio do Espírito Santo. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Foram pelo menos 3 dias entre o encontro de Saulo com Jesus e o seu contato com Ananias. Isso mostra que ele foi batizado no Espírito Santo depois de sua conversão. Significado do batismo pelo Espírito Santo em Paulo. A 7ª e última passagem no Novo Testamento que faz menção de ser batizado no Espírito Santo é do apóstolo Paulo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. É a única menção do batismo no Espírito Santo com significado diferente da experiência do Pentecostes, trata-se de outro caso.
Essa é uma das razões que levam os teólogos não pentecostais a pensarem que ser batizado no Espírito Santo e converter-se serem uma mesma experiência. Mas, esses teólogos precisam entender que o pensamento pneumatológico de Paulo se distingue do de Lucas. O problema é que muitos teólogos não pentecostais leem Lucas com lentes paulinas. Em Lucas Atos, devem ser considerados alguns princípios para se ter uma base firme. A homogeneidade literária e teológica de Lucas Atos para a compreensão, o caráter teológico da historiografia lucana e a independência teológica de Lucas. Isso é enfatizado e explicado por Stromstad, enquanto Lucas narra o papel do Espírito Santo na história da igreja primitiva, Paulo ensina aos leitores sobre a pessoa e o ministério do Espírito. Stromstad chama a atenção o fato de Lucas não ser simplesmente um historiador da igreja, mas antes de tudo um teólogo que interpreta suas narrativas. Robert P. Menzies vai nessa mesma linha de pensamento. Ele argumenta muito bem quando esclarece a diferença da visão sobre o Espírito Santo entre Paulo e Lucas. Paulo trata das preocupações pastorais na igreja. Lucas escreve um manifesto missionário. O que Lucas entende sobre o batismo no Espírito Santo é diferente do que Paulo entende. Menzies afirma ainda: esse reconhecimento de que a teologia de Lucas relativa ao Espírito é diferente da de Paulo é crucial para o entendimento pentecostal do batismo no Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. É verdade que o batismo paulino em discussão é iniciático, isso indica a iniciação da pessoa no corpo de Cristo na conversão. O problema é associar o tal batismo ao derramamento do Espírito do dia de Pentecostes. Muitas versões da Bíblia usam a expressão em um só Espírito 1 Coríntios 12:13, que se trata de uma possibilidade e não necessariamente de uma realidade. Nessa passagem, é o Espírito quem batiza, isso é diferente e não deve ser confundido com as outras 6 referências ao batismo no Espírito Santo. A tradução que melhor se harmoniza com o pensamento paulino seria batizado por um só Espírito Almeida século 21, pelo mesmo Espírito NTLH, por um só Espírito BKA, pelo único Espírito NVT. A NVI Altniv tem esta nota, ou com ou ainda por, mas em inglês há uma inversão, por um Espírito está no texto, e em um Espírito, aparece no rodapé indicando tradução alternativa. O mesmo acontece com as versões inglesas que usam, por um Espírito BKJ, KJV, SED, NASVIMOV. Os textos interlineares do Novo Testamento grego-português de Valdir Carvalho Luz e de Zane C. Rodges e Arthur Farstad também empregam por um só Espírito. Isso mostra que fomos batizados pelo Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. Os que se posicionam contra a ideia de conversão separada do batismo no Espírito costumam alegar que a preposição grega em significa tão somente em. Acontece que em frequentemente significa por como movido pelo Espírito Lucas 2:27. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:3. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito Efésios 3:5. Stanley M. Orton acrescenta: é claro que não é apenas preferência hermenêutica pentecostal que faz uma distinção entre o batismo pelo Espírito, que incorpora os crentes no corpo de Cristo, e o batismo no Espírito Santo, no qual Cristo é aquele que batiza. Isso mostra que não se trata de uma posição tendenciosa ou bairrista dos pentecostais. Temos uma lista considerável de versões da Bíblia ao nosso lado. O propósito do batismo no Espírito. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, que no presente contexto, como já foi explicado, significa ser batizado no Espírito Santo. Esse batismo é a plenitude do Espírito na vida de quem tem Jesus no coração. Isso significa o revestimento do poder de Deus para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Atos 1:8. Mas, convém deixar claro que ser cheio do Espírito pode indicar outros fenômenos, como ministério profético, Lucas 1:15, profecia, testemunho, Atos 4:8-31, realização de milagres, Romanos 15:19, entre outros. O contexto esclarece o significado da expressão.
Esse tema será retomado no capítulo 9, Vivendo o Fervor Espiritual. O relato do Pentecostes, Atos 2, 1, 13, revela 3 sinais distintivos que mostram a ação divina por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Um som, como de um vento impetuoso, vindo do céu, Atos 2, 2. A visão das línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e o falar em línguas, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os 2 primeiros sinais não se repetem nunca mais. Isso acontece porque foram manifestações anunciando a chegada do Espírito Santo, alguém tão importante quanto o Filho. Assim, o som soava como vento, mas não era vento, e da mesma forma a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Êxodo 3, 2. 1 Reis 18 e 38. Foi um acontecimento singular, algo que ocorre só uma vez. Era a manifestação do poder de Deus. Esse milagre é evidenciado pelo contexto da narrativa. A reação dos peregrinos que estavam em Jerusalém para o dia de Pentecostes corrobora com o pensamento dos pentecostais clássicos. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Atos 2 e 12, 13. Os peregrinos ficaram admirados com tudo o que viam e ouviam, e alguns deles pensaram até que o grupo de Jesus estava embriagado. A pergunta deles: o que será que isso quer dizer? E a resposta dos escarnecedores: estão bêbados, são sinais claros de que as outras línguas do Pentecostes não eram idiomas humanos reais. Esses detalhes são evidências robustas de que se trata de línguas ininteligíveis ou estáticas. Os peregrinos de Jerusalém presenciaram as línguas, e o apóstolo Pedro explica: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, Atos 2,16. Isto que? O derramamento do Espírito com todos os sinais e, dentre eles, a glossolalia. O apóstolo continua no seu sermão que os últimos dias já começaram e, desde então, homens e mulheres, jovens e anciãos, servos e livres, independentemente do seu status social ou posição na igreja, são todos moradas do Espírito. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:17, 18. Esse discurso de Pedro é uma citação ipsis literis de Joel 2, 28, 29, exceto a frase, nos últimos dias, diz Deus, e a expressão, e profetizarão. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Lucas 11, 9, 13, cujo sinal físico, visível inicial do recebimento é o falar em línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a Igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as épocas, de modo que as línguas são inseparáveis. Dos 3 sinais manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar, e ele se repete ainda hoje. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. São 2 as marcas distintivas do pentecostalismo clássico: batizar ou ser batizado no Espírito Santo como algo distinto da conversão, trata-se de uma experiência subsequente à salvação, como capacitação para o serviço, e a identificação do falar em línguas como evidência física inicial do batismo no Espírito. O falar línguas é a evidência física inicial que indica que o irmão ou a irmã foi batizado no Espírito Santo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência continua a presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Gálatas 5:22, e a manifestação dos dons. 1 Coríntios 14, 1.
Esse é o resultado de muitos debates desde os pioneiros do pentecostalismo moderno como Charles Fox para William J. Seymour. Esse último liderou o movimento da Rua Azusa. Outros líderes surgiram não somente em Los Angeles, na Califórnia, como também no estado do Texas, em Topeka e Houston, em Chicago, no estado de Illinois, em Nova York e também em diversas regiões da Europa, como Alemanha, Inglaterra e Suíça. Mas, foi na primeira Conferência Mundial Pentecostal, organizada em Zurique, Suíça, 1947, que afirmou a doutrina da evidência inicial. Charles Fox Parham, um itinerante metodista, convertido ao movimento holinese e pregador de curas pela fé, é tido por muitos como o fundador do pentecostalismo. Ele influenciou o movimento com o pensamento único do falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Mas, isso já havia sido ensinado na Grã-Bretanha. Cerca de 75 anos antes do avivamento da Rua Azusa, Edward Irving, 1792-1834, teólogo presbiteriano escocês, que, segundo o dicionário do movimento pentecostal, foi o precursor do movimento pentecostal, fundou em Londres a Igreja Apostólica Católica, que não sobreviveu tempo suficiente para se juntar aos pentecostais do século XX. Um discípulo de Parham, William J. Seymour, liderou o movimento da Rua Azusa a partir de 1906. Houve divergências entre os pioneiros do pentecostalismo clássico, cuja posição nunca foi monolítica. Vamos às Escrituras. O fenômeno, falar em outras línguas, aparece explicitamente 3 vezes associado diretamente à ação divina de batizar no Espírito Santo, Atos 2, 4, 10 e 44, 48, 19, 1, 7. A narrativa de Atos 2, 1, 13 mostra que as línguas do Pentecostes são ininteligíveis, a glossolalia, que se distinguem das línguas humanas reais. Lucas emprega 2 termos gregos para línguas na narrativa do dia de Pentecostes: glossa e dialectos. Glossa significa língua, como fala, linguagem, idioma e também membro ou um órgão físico da boca. Tiago 3, 5, que aparece metaforicamente no relato de Lucas. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ao serem cheios do Espírito Santo, os discípulos e as discípulas começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A exegese das línguas permite os pentecostais clássicos interpretarem o falar em línguas como um dom do Espírito e de natureza ininteligível. A palavra outras em grego é heteros, assim, lalém literais glossais significa falar em outras línguas. Segundo o dicionário Vini, o adjetivo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Lucas está falando de uma língua que só pode ser compreendida por um milagre. O falar em línguas revela as grandezas de Deus. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E quando Cornélio, com sua família e amigos, foram batizados no Espírito Santo, o apóstolo Pedro e a sua comitiva os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10 e 46. Nessas línguas, glossai, plural de glossa, eles magnificam a Deus como em Pentecostes, eles falavam das grandezas de Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo revela que o dom de línguas é a linguagem do Espírito, 1 Coríntios 14:15. O termo grego para línguas, no derramamento do Espírito em Pentecostes, na casa de Cornélio e nos discípulos de Éfeso, é glossa, Atos 10 e 46, 19, 6. O dialecto é a linguagem de um país ou região, idioma, dialecto. Fora da narrativa do Pentecostes, essa palavra aparece mais 4 vezes no Novo Testamento como idioma, Atos 1 e 19, 21 e 40, 22, 2, 26, 14. Quando esses peregrinos de Jerusalém se referem à sua língua materna, Lucas emprega o substantivo dialectos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? A manifestação das línguas nos discípulos era o dom de línguas, glossolalia, e os de fora ouviam em seu próprio idioma, em que cada um foi nascido.
O milagre em Pentecostes foi duplo. Os discípulos falaram línguas desconhecidas, a glossa, e cada representante dessas 17 nações os ouvia cada um em sua própria língua, dialectos. Deus capacitou a cada um para que entendessem sua própria língua, mas a língua que os discípulos falavam era ininteligível. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como das línguas comum dos dons espirituais. São línguas celestes ininteligíveis. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e de lalia, modo de falar. Mateus 26, 73, linguagem João 8:43, substantivo derivado do verbo grego lalem, falar. A expressão lalem glossais, falar línguas 1 Coríntios 14, 5, é usada no Novo Testamento para indicar a linguagem do Espírito, 1 Coríntios 14, 15. É comum o uso do termo glossolalia nos temas pentecostais para designar o falar em línguas. A xenolalia é outra coisa, é a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. O termo vem do grego xenos, estrangeiro, estranho, e lalem, falar. Os pioneiros pentecostais da Rua Azusa pensavam que o dom de línguas fosse uma xenolalia, e por isso esperavam evangelizar rapidamente o mundo com esse recurso. Os precursores do avivamento da Rua Azusa, como A. B. Simpson e W. B. Godbey, entendiam o dom de línguas como uma xenoglossia missionária. Alguns pais da igreja chegaram a pensar dessa maneira, como Irineu de Leão encontra as heresias, no livro V6, 1, e também João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, em homilia sobre 1 Coríntios 12, 1, 2. Parham defendeu essa ideia a vida inteira, mas a maioria dos pioneiros pentecostais da Rua Azusa abandonou rapidamente essa visão de língua missionária. Segundo Robert Menzies, as línguas podem servir como ferramenta evangelística, mas em casos muito especiais, e o único exemplo xenolálico é o próprio Pentecostes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2, 5. Mas, segundo Max Turner, Lucas não deixa evidência de que glossais lalem geralmente servia a um propósito evangelístico. Mas, isso não significa necessariamente que Deus não tenha operado esse milagre ao longo da história. O pastor Virgínio de Carvalho Neto, líder conhecido nas Assembleias de Deus no Brasil, pastor da Igreja de Aracaju, Sergipe, e presidente da convenção daquele estado, recebeu o milagre da xenolalia em 1974 para servir como missionário em Madagascar. Ele recebeu do Espírito Santo a língua francesa, sem estudar e nem fazer qualquer curso dela, numa oração a sós com Deus, numa tarde, no seminário, e à noite, no culto, já estava entendendo a língua e se comunicando perfeitamente com os franceses. Nessa língua ele serviu 20 anos em Madagascar como missionário e ainda hoje serve o reino de Deus nessa língua, atendendo a obra por toda parte, principalmente África e Ásia. Trata-se de um testemunho incomum, mas é um fato real. Estamos falando de alguém conhecido em nossas igrejas em todo o país e cuja idoneidade é inquestionável. Assim, fica claro que Deus age como, onde e quando quer, desde que não seja contrário às Escrituras. Sobre a experiência na casa de Cornélio. Como a comitiva de Pedro soube que Cornélio, sua família e amigos receberam o Espírito. Lucas responde: pois eles os ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus. Atos 10 e 46. Falar línguas é algo visível e audível no texto e, portanto, inquestionável. Todos reconheceram se tratar da mesma experiência do Pentecostes. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Argumentou o apóstolo Pedro. O terceiro registro lucano em Atos é a experiência dos 12 discípulos de Éfeso, Atos 19, 1, 7. O Espírito veio sobre os 12 discípulos, e isso quer dizer que eles foram batizados no batismo no Espírito Santo. E, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 9, 6. As línguas aparecem com a evidência física inicial desse batismo.
Há ainda duas experiências significativas em que Lucas não menciona de forma expressa e direto falar línguas ao tratar de ser batizado no Espírito Santo, mas deixa claro que o dom de línguas ocorreu. São os casos do avivamento em Samaria, Atos 8, 5, 24, e da experiência de Saulo de Tarso, Atos 9 e 17. A chegada de Pedro e João em Samaria fortaleceu o trabalho de Filipe e também os samaritanos foram batizados no Espírito Santo, Atos 8 e 14, 17. Os apóstolos oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, e quando lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. Como foi possível saber que eles receberam o Espírito Santo? A melhor explicação é a manifestação das línguas. A manifestação do poder de Deus tomou conta da cidade. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Simão, o mágico, presenciou todas as maravilhas, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. E Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Como ele soube que os discípulos recebiam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos? A resposta é que foram as línguas. Ele não pediu poder para operar sinais e maravilhas, mas o poder para que as pessoas sobre as quais ele impusesse as mãos recebessem também o Espírito. A conclusão é o falar línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Não há menção de falar em línguas na experiência de Saulo de Tarso, mas ser cheio do Espírito significa ser batizado no Espírito Santo, Atos 9 e 17. O apóstolo Paulo afirma que fala línguas. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vos todos. 1 Coríntios 14 e 18. Foram pelo menos 3 dias entre o encontro de Saulo com Jesus e o seu contato com Ananias. Isso mostra que ele foi batizado no Espírito Santo depois de sua conversão, e o fato de ele mesmo expressar que falar em línguas confirma o posicionamento pentecostal. O apóstolo Paulo discorre sobre os dons espirituais nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. O capítulo 14 é uma antítese de falar línguas e profecias. Às vezes, esses dois dons se identificam. Ele inclui também o dom de interpretação das línguas. O destaque paulino ao dom de línguas diz respeito à instrução sobre sua natureza e função e como esse dom é administrado na devoção pessoal e no culto. As línguas do batismo no Espírito Santo e as do dom de variedade de línguas são as mesmas. Elas procedem de uma mesma fonte, o Espírito, e são ininteligíveis. Elas se tornam compreensíveis por meio do dom de interpretação. 1 Coríntios 14, 27, 28. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a natureza do dom de línguas. Elas são espirituais, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios 14, 2. O falar em línguas é a linguagem do Espírito, da edificação, da adoração e do louvor. 1 Coríntios 14, 15. O apóstolo afirma ainda que fala mais línguas que todos os coríntios. 1 Coríntios 14, 18. E ele estava longe de ser um mero teórico, era homem de experiências profundas com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 12, 7:40.